Oi pessoal, meu nome é Camila do Camila Passador e Handmade e hoje eu trouxe uma receitinha para vocês super fácil desse centrinho de mesa. Eu trabalhei ele com ráfia para ficar assim um pouco mais estilo rústico, que é na verdade um fio de papel. E olha só que gracinha que ele ficou. Tô colocando algumas imagens aqui para vocês poderem ver ele mais de pertinho, mas o padrão dele é super simplesinho de fazer, rapidinho, e eu vou ensinar detalhado, principalmente para você que é iniciante, para que você também consiga fazer o seu centrinho de mesa. Esse centrinho aqui a gente consegue aumentar do tamanho que vocês desejarem. Eu trabalhei ele desse tamanho, mas ele é feito com square infinito, então você consegue fazer ele no tamanho que você precisar, maior ou menor do que esse que eu fiz, e é super simplesinho, gente, vocês não vão acreditar, além de ser econômico, é claro. Para ele eu utilizei o fio de ráfia, mas vocês podem trabalhar com qualquer outro tipo de fio de preferência de vocês, utilizando aqui o mesmo padrão. Então já me contem aqui o que vocês acharam, não se esqueçam de se inscrever nos meus canais, estou deixando todos aqui para que vocês acompanhem todos os vídeos, cada vez que eu soltar algum vídeo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo, deixar o seu joinha e o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é isso, bora fazer! Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês do material que eu escolhi utilizar neste trabalho, que é o New Raffia, das linhas corrente, que é um fio de papel. Por que eu escolhi usar esse fio? Porque é um fio que ele traz um acabamento mais rústico por ser um fio de papel. Ele é extremamente resistente e ele pode molhar, então é um fio super interessante. É um fio que é como se fosse uma fibra natural, porém ele é de papel. Então, a gente não considera como uma fibra natural. Porém, ele dá esse efeito rústico para a peça. Mas vocês podem utilizar também fios de tecido, fios naturais. Na verdade, o fio que vocês desejarem para trabalhar. Eu estou falando aqui dessa escolha para falar um pouquinho também deste fio aqui, que é um fio de papel. Então, ó, ele é um fio assim. Um fio bem resistente, ó. Estou fazendo com bastante força mesmo, gente. Então, ele não é um fio que ele rasga conforme a gente vai fazendo o trabalho. Inclusive, se a gente faz e depois acaba errando, é um fio que dá para desmanchar. Aqui você só tem que tomar cuidado realmente na hora de puxar para ele não soltar. Mas olha, ele é bem resistente, tá? E quanto a ser de papel, ele não é um fio que rasga. O tex dele é o 511, é para trabalhar com a agulha de 4 a 5. Como meus pontos são muito apertadinhos, eu vou trabalhar com a agulha número 5 e vou utilizar a agulha 3,5 para fazer acabamentos. Cada rolinho desse vem 300 metros e 145 gramas. Gente, é extremamente econômico. Esse trabalhinho que nós vamos fazer nesse tamanho que eu fiz, eu usei apenas 32 gramas, ou seja, sobrou muito ainda do meu rolo. Que a composição dele é 100% viscose, tá? Então, eu achei muito interessante. Esta cor que eu estou utilizando é a cor 143. E é um fio que eu gostei bastante do resultado aqui para o nosso trabalho, para dar esse efeito mais rústico mesmo. Mas aqui vocês podem ficar à vontade também para usar outros tipos de fios, adequando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar, tá? Então, dá para utilizar qualquer tipo de fio de preferência de vocês. Nós vamos também precisar da tesoura, cola de secagem rápida para acabamento e da fita métrica para fazer a medição até o tamanho necessário que vocês queiram fazer o trabalho de vocês. Eu vou iniciar então aqui com a agulha número 5 e com o meu fio de ráfia, meu fio de papel. Nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, então eu vou laçar sobre meu dedo, jogando o fiozinho para lá, vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, dar uma giradinha, laçar esse fiozinho aqui de trás e passar por dentro. Fiz aqui o meu anel mágico. Agora, aqui dentro do meu anel mágico, nós vamos trabalhar sobre esses dois fiozinhos aqui que nós temos, tá? A argolinha e esse fiozinho solto. Agora, aqui eu vou laçar, trazer para cima, vou fazer um ponto baixo, então laço, passo por dentro dos dois e vou fazer uma correntinha. E agora eu vou fazer
um ponto alto incompleto. Então, vou laçar, pegar dentro do anel mágico a minha laçada, trazer para cima, vou laçar e tirar 2 laçadas e deixar na minha agulha. Eu não vou completar o ponto alto, vou deixar na agulha. E vou fazer mais um ponto assim, laço, venho dentro do anel mágico, puxo a laçada, laço, tiro 2 laçadas e seguro na agulha. Agora, com os meus 3 pontinhos aqui na agulha, eu vou laçar e vou tirar todos de uma vez. Então, ó, deixo a agulha virada para baixo, laço, passo por dentro de todos. Agora, aqui, eu fiquei com a minha primeira pétala aqui do trabalho. Eu vou fazer aqui agora, de separação, 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. E, novamente, vou fazer mais uma pétala dentro do anel mágico. Então, laço, venho aqui dentro do anel mágico, puxo a laçada, laço, tiro 2, seguro na agulha. Agora, além dessa laçadinha do ponto, eu tenho a laçadinha do fechamento anterior, tá? Então, agora, aqui eu tenho um ponto, eu vou fazer mais 2. Laço, venho dentro do anel mágico, trago pra cima, laço, tiro mais 2 e deixo na agulha. Laço, venho dentro do anel mágico, trago pra cima, laço, tiro mais 2 e deixo na agulha. Tenho, então, as 3 laçadinhas do meu ponto, mais a laçadinha do ponto anterior, estou com as 4. Agora sim, eu laço e vou tirar as 4 de uma vez. Feito isso, vou fazer agora as 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer novamente outra pétala. Então, nós precisamos ter aqui no total 8 pétalas. Então, todas as pétalas, nós vamos fazer a separação de 3 correntinhas, tá? Entre elas. E todas as pétalas com os 3 pontos altos incompletos. Então, aqui eu já tenho 2, 1, 2, nós vamos completar com 8 pétalas. Fiz aqui as minhas 8 pétalas, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não posso esquecer de fazer as minhas 3 correntinhas antes de fechar aqui o meu círculo. Então, 1, 2 e 3. Agora sim, completo, eu vou fechar o meu anel mágico. Então, se vocês estiverem trabalhando com esse fiozinho, puxem aqui com cuidado, tá? É um fio resistente, mas tomem cuidado aqui na hora de fechar, para não puxar com muita força e não arrebentar. Então, a gente puxa aqui, ó, estou fechando bem, fechou. Pode deixar um pouquinho abertinho, não tem problema, fica bonitinho. E o fechamento nós vamos fazer da seguinte forma. Nós temos aqui os 3 pontos e aqui as correntinhas em cima deles. Então, nós vamos passar por dentro de todas elas aqui, todos esses pontinhos. Vou laçar e passar por dentro para fazer um baixíssimo. Então, passo por dentro de todas e passo por dentro desta laçadinha que está aqui na minha agulha. Fechei aqui, ficando a minha carreira, minha primeira carreira, com a minha florzinha. Aqui, gente, esse fiozinho, ó, só puxem bem e vocês podem até já passar ele um pouquinho aqui por dentro para ele não começar a abrir enquanto a gente trabalha, tá? Então, com a ajuda da agulha menor, eu já vou, ó, passar ele por dentro de alguns fiozinhos aqui, só para ele não ficar andando e não abrir enquanto a gente tá ainda fazendo o trabalho. Depois a gente faz o acabamento final. Mas só vou passar por dentro de alguns aqui. Fechado, nossa florzinha pronta, agora nós já vamos iniciar a nossa segunda carreira. Então, aqui dentro deste vão, eu vou laçar, trazer aqui a laçadinha para cima, laço e tiro as 2, fazendo o ponto baixo e mais uma correntinha, para dar equivalência de um ponto alto aqui. E aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro do mesmo lugar. Então, laço, venho aqui dentro, trago a laçada para cima, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Aqui eu vou fazer o ponto alto completo. Laço, vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo lugar. Então, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Fiquei com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1,
2, 3, laço, e dentro do mesmo lugar ainda, eu vou incluir mais 3 pontos altos. Esta vai ser a minha primeira quina. Então, 1, 2, 3 pontos altos e minha primeira quina. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir aqui dentro do próximo espacinho e vou fazer um ponto baixo. Prendo aqui com ponto baixo. Faço uma correntinha de separação e agora cheguei na minha próxima quina. Então, vou repetir a quina com 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Agora, as 3 correntinhas, 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. Fiz aqui a minha segunda quina, agora eu vou fazer uma correntinha de separação e o ponto baixo aqui dentro do próximo vão. Ponto baixo, trago para cima, laço, tiro as duas, mais uma correntinha de separação e já laço para fazer a próxima quina. Então, nós vamos repetir essa sequência até o final. Aqui eu vou repetir a quina com 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. E aqui já faço a próxima quina, a próxima lateral, que é uma correntinha antes, prendo com ponto baixo, uma correntinha depois e já repito a quina e a próxima lateral. Então, façam aí de vocês, eu encontro vocês aqui. Cheguei ao final da minha segunda carreira. Aqui eu fiz o ponto baixo, não posso esquecer de fazer a correntinha aqui antes de fechar. Então, fiz aqui a correntinha, ó, terminei com ponto baixo, a correntinha, e agora nós vamos fazer o fechamento. O fechamento nós vamos fazer aqui neste primeiro ponto, onde nós fizemos só o ponto baixo e a correntinha. Eu vou vir aqui na correntinha, pego essa alcinha aqui da frente, jogo a minha agulha lá para trás, porque assim eu fico com 2 alcinhas aqui para trás, laço, passo por dentro e faço o ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo, ele fez uma cabecinha aqui, ó, para esse ponto que a gente começou. E agora nós vamos caminhar até esta próxima lateral com pontos baixíssimos. Então, encerrei aqui nesse primeiro ponto, eu vou vir aqui no segundo, pegando as 2 alcinhas, ó, da cabecinha de ponto, vou fazer o ponto baixíssimo, então, passo por dentro dessa e passo por dentro dessa. Venho aqui no próximo ponto, passo baixíssimo, passo por dentro dessa. E aqui agora já cheguei na minha próxima quina. Então, laço, trago para cima. Toda vez que a gente for começar a nossa carreira, vai ser assim. Então, todas as próximas carreiras são exatamente iguais essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, trago para cima, laço, faço ponto baixo e já faço uma correntinha. Esse ponto aqui já é equivalente ao ponto alto da minha quina. Em toda vez nas minhas quinas, agora nós vamos fazer 3 pontos altos, então já tenho esse daqui que é equivalente a 1, vou fazer mais 2. Então, 1 e 2. Fiquei com 3 pontos altos. Agora, novamente, repito a quina com as 3 correntinhas. 1, 2, 3 e mais 3 pontos altos aqui dentro do mesmo lugar. Então, todas as minhas quinas vão ser exatamente iguais, todas com 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, em todas, tá? A partir daqui, todas são iguais, todas as quinas são assim. E todas as laterais, gente, vão ser exatamente iguais às que a gente vai fazer essa próxima agora. Porém, eu vou fazer mais essa próxima agora com vocês e mais uma, e depois vocês vão poder aumentar do tamanho que vocês quiserem, sempre repetindo, tá? Então, aqui agora, nós fizemos a quina, na lateral nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma correntinha, laço,
Venho aqui onde eu fiz o ponto baixo, aqui sobre a cabecinha do ponto baixo, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, vou fazer 1, 2 e 3. Faço uma correntinha e repito a minha quina. 1, 2, 3, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. Deixa eu só puxar esse fiozinho um pouquinho mais para cá. Agora, repito aqui a lateral. Faço uma correntinha de separação, laço, sobre o ponto baixo da carreira anterior, que está aqui, ó, pego as 2 alcinhas aqui do ponto baixo, ó. E aqui eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço a correntinha de separação e repito a quina aqui. Então, essa é a sequência. Na nossa lateral, vai ser assim: uma correntinha de separação e os 3 pontos altos juntos sobre o ponto baixo. Aqui, gente, uma dica importante para vocês é cuidado para vocês não fazerem os pontos muito apertadinhos. Deixem um ponto mais largo, principalmente se estiver trabalhando com esse fio aqui, para ele não ficar repuxado. Eu tenho ponto muito apertado, tá? Minha tensão de ponto é bem apertadinha. Então, para ele não ficar repuxado, vão deixando esse ponto mais frouxo, mais soltinho. Não façam os pontos, as correntinhas tão apertadinhas, porque senão o trabalho vai ficar aí repuxado. Então, deixem ele bem suave, façam bem suave, bem folgadinho para o ponto ir se encaixando e não ficar repuxado, tá? Se vocês fizerem os pontos aí mais larguinhos, ele não vai repuxar, tá? Então, uma dica para vocês. Sentirem que tá começando a ficar assim, repuxado, um pouco repuxado, tá começando a querer levantar, já abre um pouquinho mais conforme, ó, for fazer os pontos, ó. Já não faz tão apertado aí na hora de tirar a agulha e passar pro próximo, ó. Nessa laçadinha que a gente faz, ó, para ir pro próximo, não deixa ela tão espremida, tão repuxada, ó. Deixa ela mais folgadinha, pro ponto ficar mais soltinho, não ficar tão espremida aqui, essa parte. Cheguei ao final da minha terceira carreira, não posso esquecer de fazer a correntinha, tá? Depois os 3 pontos, então está ficando assim. E agora o fechamento nós vamos fazer como nós fizemos na carreira anterior, são sempre iguais, tá? Aqui onde a gente fez o ponto baixo, tem a correntinha, eu pego nessa alcinha aqui da frente da correntinha, pego só a alcinha da frente, aí eu jogo a minha agulha lá pra trás, pra ficar as 2 aqui pra cá, laço, passo por dentro e passo por dentro fazendo baixíssimo. Então, ó, a gente faz a cabecinha pra esse ponto. Já venho aqui no próximo, vou caminhar com baixíssimo, então passo por dentro desta, faço baixíssimo no próximo ponto também, e já saí na argolinha. Venho na argolinha, trago a laçada para cima, laço, tiro as 2 e faço uma correntinha. Então, já iniciei aqui a minha próxima carreira. Aqui, gente, a partir dessa carreira, é sempre igual. Nós vamos repetir aqui o crescimento infinito de square do mais simples que tem, que são esses quadradinhos, os 3 pontinhos juntos, tá? Os 3 pontos altos. Então, as quinas são sempre iguais, com os 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Só que agora, a cada novo intervalo, nós vamos fazer os 3 pontos altos juntos. Então, ó, aqui nessa lateral, eu vou ter um intervalo aqui e vou ter um intervalo aqui. Então, vou fazer 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. Repito a quina. Aqui eu vou fazer mais 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. Repito a quina. A cada nova lateral, nós vamos ter um intervalo a mais,
tá? Então, vou fazer uma aqui com vocês, uma lateral com vocês, para vocês poderem ver. Então, aqui eu repito a quina, já tenho esse ponto que é equivalente à minha quina, então, vou fazer mais 2. 1 e 2. Mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, e mais 3 pontos altos dentro do mesmo lugar. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Aqui, a gente sempre vai fazer as correntinhas de separação entre os pontos, tá? Não esqueçam. Então, ó, faço a correntinha, venho já pro próximo intervalo. Então, ó, fiz a quina, o próximo intervalo é aqui. Então, venho aqui no próximo intervalo e faço 3 pontos altos. 1, todos dentro do mesmo intervalo. 2, 3, opa, e faço a correntinha. Já venho para o próximo intervalo. 1, 2, tô fazendo com rapidinho, aí escapa. 2 e 3. Faço a correntinha de separação, não posso esquecer, tá? Sempre entre os pontinhos, eu faço a correntinha de separação. E agora, repito a quina aqui novamente, tá? Então, a nossa lateral, essa próxima lateral aqui, ficou assim, tá? Então, 3 pontinhos juntos em cada intervalo, separados pela correntinha de separação, inclusive também entre as quinas. E assim, nós vamos completar, repetindo todos aqui. E eu vou mostrar para vocês já a próxima carreira. E a partir daqui, gente, é crescimento infinito. Vocês podem aumentar no tamanho que vocês desejarem. Eu vou aumentar a minha aqui, vou falar para vocês o quanto que eu vou aumentar. Mas vocês podem fazer, por exemplo, pequenininho mesmo, podem finalizar aí e fazer a última carreira. A gente cresce aqui exatamente igual, é só a última carreira que ela vai ser diferente, que ela vai ter aquele detalhe que a gente tem aqui. O resto é tudo igual, tá? Então, vocês podem fazer ela super grande, com várias carreiras aí para o tamanho que vocês precisam, ou podem fazer ela pequenininha, menor do que a que eu fiz. Façam essas carreiras exatamente da mesma forma como eu mostrei, até o tamanho desejado, e a última vocês façam comigo na bordinha que eu vou mostrar, da última carreira. Finalizei essa carreira, já estou começando aqui a próxima, só para mostrar para vocês que, olha, aumenta um intervalo a cada carreira que a gente faz. Então, no anterior, eu tinha 2 intervalos antes das quinas. Agora, nesse próximo, nas laterais, eu vou ter 3 intervalos nas quinas. Então, a gente só faz repetição da quina, faz a correntinha, os 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos, correntinha, 3 pontos altos e repete a quina. Então, é só repetição a partir daqui. Se vocês estiverem fazendo com este fio, já vão ajeitando conforme vocês vão fazendo. Já vai esticando, encaixando os pontos para ele ficar já no formato mais certinho aí do quadradinho, para que os pontos, conforme vocês forem fazendo, já vão entrando aqui certinho nas carreiras. Isso também para qualquer fio que a gente utilize, tá? Quando a gente está fazendo square, ó, já terminou uma carreira, já vai abrindo aí os pontos, já dá uma esticadinha assim, ó, nas 4 quinas, para já ir se encaixando os pontos conforme a gente for acrescentando os demais. Então, façam aí no tamanho desejado para vocês. Eu terminei de subir aqui o meu por 7 carreiras. Então, aqui, se vocês quiserem maior, é somente vocês continuarem fazendo até o tamanho desejado. Para mim, o tamanho já está ótimo para o tamanho que eu preciso. E aqui, nas 7 carreiras, eu fiquei com 24 centímetros. Lembrando aqui que pode ter variação de acordo com os fios que vocês estiverem trabalhando, com a agulha e com a tensão de ponto de vocês. Então, façam aí de acordo com a medida que vocês precisam. No meu aqui,
7 carreiras deram 24 centímetros. Então, agora, para fazer a última carreira, mesmo que vocês façam mais ou menos, se vocês encerrarem antes ou estiverem fazendo uma peça maior, a última carreira será sempre como esta aqui que eu vou mostrar para vocês. Nossa última carreira vai ser sempre igual, então vai ser assim. Nós vamos fazer o fechamento assim como nós estávamos fazendo nas carreiras anteriores. Então, vou fechar aqui. Normalmente, como estávamos fazendo o fechamento, vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar ali na quina. Baixíssimo, cheguei na quina. Aqui na quina, nós vamos fazer um ponto baixo, já para início, e aqui já estamos começando, então, a nossa finalização. Eu vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer mais um ponto baixo aqui na quina. Todas as nossas quinas vão ser assim. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, um ponto baixo dentro da minha quina. E mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E fecho novamente com ponto baixo dentro da quina. A minha quina, então, ficou assim, com esta florzinha. E agora, aqui na nossa lateral, independente dos intervalos, da quantidade de intervalos que vocês tenham, mais ou menos que as minhas, nós vamos fazer sempre 6 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pular os 3 pontos e vamos prender com ponto baixo no intervalo. Ponto baixo. Ficando assim com essa argolinha aqui na lateral. Novamente, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo os 3 pontos, venho no próximo intervalo e ponto baixo. Então, nós vamos fazer as 6 correntinhas de separação, prendendo com ponto baixo a cada intervalo que a gente tiver, até chegar novamente na quina. A quina eu vou repetir com vocês. Cheguei aqui na minha última, aqui na minha quina, então, fiz aqui, prendendo aqui no meu último vão e cheguei na quina. Agora, fiz as 6 correntinhas, na quina, eu vou fazer o ponto baixo e vou repetir essa quina que nós já fizemos. Então, nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3, prendo com ponto baixo. Vou fazer as 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prendo novamente com ponto baixo. Vou fazer as 3 correntinhas, 1, 2, 3 e ponto baixo ainda dentro do mesmo lugar. Então, todos aqui dentro da quina. Minha quina ficou novamente com esse formatinho, ó. Ajeita aqui. E ele fica com essa florzinha aqui na ponta. E aqui, agora, nós vamos continuar normalmente fazendo a nossa lateral com as 6 correntinhas e prendendo com ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e prendo com ponto baixo no próximo vão. E nós vamos repetir aqui por toda a volta. Então, na quina, nós vamos repetir a quina e nas laterais, sempre repetindo aqui as laterais. Vamos completar aqui essas 2 próximas quinas até chegar aqui no finalzinho, que eu vou voltar e fazer com vocês a finalização. Terminei de fazer aqui, de dar a volta na minha carreira. Cheguei aqui no finalzinho, fiz aqui as 6 correntinhas. E agora, nós vamos finalizar no primeiro ponto baixo aqui que nós começamos aqui na pontinha.
Então, eu vou cortar aqui o meu fio, deixando um pedacinho para fazer acabamento. Vou puxar o meu fiozinho para fora, só tomando cuidado para não fechar essa última correntinha aqui. E agora eu vou utilizar uma agulha um pouquinho menor. Vou utilizar a agulha 3,5. Pode ser qualquer uma que seja um pouquinho menor para facilitar aqui a fazer esse acabamento. Então, aqui nós temos o ponto baixo, onde nós começamos e antes de fazer aqui as 3 correntinhas. Então, nós vamos pegar aqui no ponto baixo, de trás para frente, então na alcinha da cabecinha, as 2 alcinhas aqui de cima, que formam um Vzinho aqui. Vou pegar o meu fiozinho, vou jogar lá para trás. Então, ó, pego o fiozinho, jogo lá atrás, puxo. Aqui só tomando cuidado para não fechar a última correntinha, tá? E agora, nós vamos voltar aqui por dentro da correntinha, por onde nós saímos. Então, venho na correntinha, coloco a agulha aqui, laço meu fio e passo aqui por dentro. Puxo aqui para trás. E agora, esse fiozinho aqui que nós temos, nós vamos esconder ele aqui, passando por dentro, ó, do fiozinho atrás do ponto baixo. Vou pegar aqui por dentro desse outro fiozinho aqui do lado. Sempre por dentro, não passando pelo lado da frente da peça. Então, aqui eu laço e vou puxar pra cá. Puxei pra cá, ó, nosso acabamento fica bem perfeitinho, não dá nem pra gente ver aonde que a gente começou, aonde terminou. E aqui a gente só vai ajeitar, tá, gente? Pra deixar bem redondinho aqui o nosso fio, as nossas bordinhas, a gente só ajeita. E essas pontinhas que nós temos, nós só vamos esconder aqui por dentro dos fiozinhos. Então, aqui, para esconder um pouquinho mais essa pontinha, eu vou passar aqui por dentro desses pontos baixos que eu tenho aqui na quina. Tem bastante pontos aqui juntos, então, consigo esconder bem aqui dentro. Só passando aqui por dentro dos meus pontos, sem aparecer lá na frente, tomando cuidado para não repuxar. Então, ó, bem perfeitinho aqui na frente. E aqui atrás agora eu só vou passar um pinguinho de cola para o meu fio não soltar. Aqui eu estou utilizando a cola Pega Mil, que é a cola universal para artesanato, pode ser qualquer cola de secagem rápida. Eu gosto de usar a cola apenas para a pontinha não ficar soltando, então eu passo bem discretamente aqui por dentro do fio. Cuidado para não vazar lá para frente, não aparecer aqui atrás. Já posso fechar. E aqui eu vou cortar meu fiozinho bem rente. E aí, escondo com o fiozinho que eu tenho aqui, pra cola também não aparecer. Então, ó, dos 2 lados fica bem perfeitinho. Gente, não dá nem pra ver esse acabamento. E a mesma coisa eu vou fazer nesse fiozinho aqui, que é onde a gente começou. Então, só vou passar aqui por dentro também pra fazer o acabamento dele, ó. Deixo ele bem certinho aqui, ó, onde a gente puxou. Passei aqui por dentro, também vou colocar um pinguinho de cola aqui, ó, levanto ele bem aqui, para ele levantar esse fiozinho, para eu poder cortar e voltar o fiozinho lá pro lugar, ó, para ele ficar por cima do acabamento, assim. E aqui também não aparece nada, fica bem perfeitinha a nossa peça. E peça pronta, olha como ela ficou super delicadinha. E, gente, muito econômica, extremamente econômica. Nós utilizamos 32 gramas apenas para fazer aqui deste tamanho que eu fiz. Olha aqui, sobrou ainda tudo isso daqui. E ainda pesando o rolo, tá quase o rolo inteiro. O rolo vem 145 gramas e veio até um pouquinho a mais, aqui sobrou 142. Então, assim, é muito econômico. Dá para fazer vários tapetinhos desse daqui. Fica com um ar super delicado e bem sofisticado, porque é uma peça que não é fio, ele é um fio diferente. Então, por ser um fio de papel, ele traz esse rústico que super combina para colocar aqui, inclusive com plantas. E olha, ele fica com um acabamento bem perfeito de todos os lados,
Uma peça, então, super levinha. E a medida final que ele ficou aqui, de uma pontinha até a outra, contando aqui com a bordinha, foi de 29 centímetros no total, tá? Então, um quadradinho de 29 centímetros. E como eu falei para vocês, vocês podem fazer maior ou menor de acordo com a necessidade e como vocês preferirem. Mas é uma peça lindíssima aí para decoração. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixem aqui nos comentários como ficou a peça de vocês e o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, estou deixando todos os canais aqui, e compartilhar o vídeo com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até a próxima aula.